Olá, amigos! Todos vós conhecem bem o movimento dos aposentados precoces, que tem conquistado muitos apoiantes e opositores nos últimos anos. Desde o início da sua carreira profissional, os jovens poupam uma parcela extremamente grande do seu rendimento para deixar de trabalhar aos 35 a 40 anos e reformar-se mais cedo, dedicando-se a viagens, passatempos e prestando atenção aos seus entes queridos. Uns consideram uma ilusão estúpida, outros, um sonho. Hoje gostaria de discutir este assunto convosco de diferentes ângulos. Como definir objetivos financeiros para si? O que é exatamente a reforma antecipada para a psique humana, para o sentimento de felicidade? Precisa dela? Olhando para o futuro, direi desde já que é necessária, mas não para todas as pessoas. Vejamos algumas armadilhas psicológicas que podem esperar por si desta forma. Assim, nos meus vídeos antigos deste canal, toquei repetidamente no tema da acumulação de dinheiro e capital, falando da taxa racional de poupança, o princípio da proporcionalidade. Simplificando, se ganha milhões, mas só come odres instantâneos todos os dias e se limita em tudo, então é, para dizer o mínimo, uma pessoa estúpida. Mas o outro extremo, se é um gastador e gasta absolutamente tudo que se ganha sem deixar rasto, por isso geralmente também não leva a nada de bom. Por isso, como sempre, o meio termo é importante. Como em qualquer matéria, o princípio da proporcionalidade é fundamental. Infelizmente, as pessoas com baixo nível de literacia e educação financeira nem sempre sabem observar este princípio da proporcionalidade de despesas e rendimentos. Por exemplo, comprar um carro para uso pessoal que custe mais de meio ano de rendimento é um desperdício na compreensão do modelo capitalista ocidental. Mas nos países do chamado capitalismo jovem, nos países em desenvolvimento, vemos tais exemplos de comportamento das pessoas muitas vezes. Poupou para comprar um carro novo e caro, e neste momento ele próprio está endividado e tem um modesto salário mensal. De acordo com o princípio da proporcionalidade, uma pessoa não deve gastar mais de 6 meses de rendimento em transporte, em movimento. Mesmo um rendimento anual, o salário já é demasiado para gastar apenas em transportes. Os empréstimos e prestações mascaram muitas vezes essa extravagância, como se estivessem espalhados numa camada fina, espalhando as despesas ao longo do tempo. E começa a parecer que os gastos são justificados e proporcionais ao rendimento. Mas isso não é verdade, é muitas vezes uma ilusão. Quando as receitas e as despesas são distribuídas uniformemente, então absolutamente qualquer pessoa pode investir sem dor pelo menos 10% do seu rendimento, mesmo as pessoas com um salário inicialmente pequeno. Esta é a chamada higiene financeira. Como lavar os dentes de manhã ou tomar banho regularmente. 10% são suficientes para uma reforma antecipada? Claro que não. Isto pode proporcionar-lhe alguma segurança e dar-lhe autoconfiança. Mas para poupar para a reforma antecipada, precisa de ter uma taxa de poupança muito mais elevada, de 40% a 50% e superior. E nem todas as pessoas podem pagar isso. Por nuances puramente psicológicas ou com base no valor nominal do salário. O princípio é simples: quanto maior o rendimento, maior será a parcela que uma pessoa pode, teoricamente, destinar a investimentos, para que por um lado sejam satisfeitas as suas necessidades básicas, mas também seja observado o princípio da harmonia na sua vida pessoal e nas relações familiares. Se o seu parceiro, a sua família, os seus entes queridos não partilham os seus pontos de vista, não são pessoas que pensam como você, então as experiências com a reforma antecipada provavelmente não levarão a nada de bom. Haverá quesilhas e rupturas nas relações na sociedade. A vida é um fenômeno muito mais complexo e multifacetado do que está escrito nos manuais de economia e do que os defensores da reforma antecipada tentam imaginar. Existem muitas variáveis, para além da taxa de poupança. As situações de vida das pessoas podem ser diferentes. Mas o único critério só pode ser a felicidade de uma pessoa, a sua vida harmoniosa, trazendo satisfação, harmonia com a sociedade. Se se sente confortável, por exemplo, a investir 80% do seu rendimento, então por favor. Se sente-se desconfortável, por isso não deve esforçar-se muito, envenenando a sua vida também e as pessoas que o rodeiam.
Não pode haver dogmas ou regras rígidas nestes assuntos. 10%, por favor. Este é um tipo de nível higiênico de qualquer civilizado pessoa. Se for mais, então apenas à vontade e com cautela, de olho nos seus sentimentos. Que truques e desculpas psicológicas podem ser utilizadas em psicoterapia? Por exemplo, chame a isto comprar a sua independência e liberdade financeira. As pessoas que pertencem ao movimento dos reformados antecipados raciocinam mais ou menos assim: recebi o rendimento do mês, dediquei 50% para investimentos, o que significa que comprei mais um mês extra de liberdade, ou seja, um mês de gastos enquanto estava desempregado, ponto. Tendo em conta o multiplicador de investimento e os juros compostos, a quantidade de tempo adquirido irá aumentar cada vez mais. Quanto mais elevada for a taxa de poupança, mais meses condicionais de liberdade uma pessoa compra para si própria. Liberdade e falta de liberdade são também conceitos exclusivamente filosóficos, não científicos. No entender de um investidor, esta é a oportunidade de não ir trabalhar, pertencer apenas a si próprio, fazer apenas o que quiser e quando quiser. Para as pessoas com uma mentalidade workaholic, isto é uma verdadeira tortura. Estas pessoas geralmente não têm passatempos, não sabem o que fazer no seu tempo livre. Numa palavra, são também um tipo de personalidade e caráter psicologicamente instável. O valor do trabalho para estas pessoas é substituído pelo valor da socialização. O trabalho é em si vida, na compreensão destas pessoas. Simplesmente não conseguem receber socialização fora do trabalho. Normalmente isto é acompanhado de baixa autoestima, problemas psicológicos. O paradigma, ir trabalhar e acordar todos os dias de manhã com despertador, não é apenas um ritual, mas para alguns se transforma no sentido da vida. É por isso que o movimento aposentados precoces não é adequado para muitas pessoas, causa mal-entendidos e até irritação. Além disso, também estão envolvidos mecanismos biológicos. Por que é que muitas pessoas, muitos homens, depois dos 40 a 50 anos, começam a ficar deprimidos e a cometer actos extravagantes? A resposta é simples: isto é programado pela evolução e pelos nossos ritmos biológicos. A psique de uma pessoa, animal pertencente à espécie Homo sapiens, está desenhada de tal forma que temos de fazer constantemente algo, provar aos outros e a nós próprios que somos necessários para alguma coisa. Este mecanismo evolutivo foi inventado assim que, para simplificar, libertar o território. Depois de termos cumprido a nossa função reprodutiva, demos à luz e criamos filhos. Depois dos 40 anos começa a chamada crise da meia-idade, um período psicologicamente perigoso. Queremos sentir procurado, socializado. E parece que nos colocamos constantemente a mesma questão: por que estou aqui? Por que devo continuar a viver? A missão biológica, procriação, descendência, já foi cumprida. E depois? E o nosso cérebro começa a enviar-nos sinais especiais, efeitos secundários da falta de emprego. É por isso que muitos homens aos 40 anos tentam reiniciar o programa biológico, deixar a mulher e encontrar uma jovem amante, uma nova paixão, para percorrer novamente esse caminho biológico. Ou simplesmente entram em embriaguez, autodestroem-se, passam por uma depressão grave. Por que estou aqui neste mundo? Vá lá, abre espaço aos jovens. Acontece quase o mesmo quando se reforma cedo. Depressão severa, agora já não precisa de trabalhar. Mas a necessidade de ser útil à sociedade não desapareceu em lado nenhum. E aqui é muito importante encontrar algo para fazer, um hobby que irá gostar e ao mesmo tempo proporcionar esta sensação de ser requisitado, de ser necessário para sua família, pessoas, sociedade. Uma armadilha psicológica ligada à biologia e à evolução, na qual cai quase toda a gente que se reforma cedo. E não só cedo. Os bichos da nossa consciência não nos permitem usufruir psicologicamente da liberdade, tornar-nos libertados, abertos ao mundo das pessoas. A psicoterapia em tais situações nem sempre é eficaz, uma depressão tão forte pode esperar. Principalmente em países fechados, não livres, com consciência coletivista, onde fomos educados no espírito do coletivismo, os valores formam-se um pouco diferente e o valor da liberdade, o tempo livre não desempenha um papel tão dominante. Pode uma pessoa não livre ser feliz?
Esta é uma questão mais provável para os psicólogos. Eu acho que pode. O homem, em princípio, foi criado para a felicidade, como um pássaro para voar. Em quaisquer condições, adapta-se à vida e, claro, pode sentir-se feliz mesmo em condições de relativa falta de liberdade. Ouvimos falar das pessoas mais velhas. Ficou feliz enquanto trabalhava, mas assim que foi trabalhar a reforma, triste. Mesmo na prisão, segundo os psicólogos, algumas pessoas podem sentir-se felizes. À sua maneira, mas feliz. Este momento, na minha opinião, foi demonstrado com muita clareza no filme de culto A Redenção de Shawshank. Recorde-se, Brooks, quando saiu da prisão, não conseguiu adaptar-se à vida cotidiana, fora da prisão, onde era verdadeiramente feliz, onde era procurado e necessário. Este é um prisioneiro idoso que abrigou uma cria de corvo. No final, tudo terminou com Brooks a enforcar-se, incapaz de suportar a depressão, incapaz de suportar o desajuste causado por uma vida pacífica e livre. Red, o herói interpretado por Morgan Freeman, experimentou mais tarde a mesma coisa após sair da prisão. Pelo mesmo motivo, muitas pessoas que sofreram violência psicológica tornaram-se vítimas de agressões, restrições à liberdade e até sentem alguma gratidão pelo seu violador. Este fenômeno em psicologia é conhecido por todos como Síndrome de Estocolmo. Paradoxalmente, a vítima justifica o seu violador. As razões residem também na neurobiologia do nosso cérebro, naquelas atitudes evolutivas que nos eram inerentes por natureza. Repito, a questão do desconforto psicológico na reforma antecipada é antes uma questão de natureza filosófica, situada no plano da filosofia e da psicologia humana, da vida humana. Como lidar com isso? Encontre atividades na reforma que o envolvam na comunicação e criem algum benefício para a sociedade. Escreva livros, memórias, participe em atividades educativas, passatempos ou blog nas redes sociais. Tudo que enganará o nosso cérebro, as nossas tendências autodestrutivas evolutivas e biológicas, criará alguma ilusão de que a natureza ainda precisa de nós, da sociedade e de outras pessoas precisa de nós. Outros infelizmente não há como. O trabalho na reforma ainda é necessário, é simplesmente vital para nossa psique. Qual é a diferença fundamental entre trabalho obrigatório e trabalho voluntário? Não pode recusar o trabalho em nenhum momento. Conheço muitas pessoas que tentaram transformar o seu passatempo favorito em trabalho. E muitos, curiosamente, não conseguiram. Por exemplo, uma menina adorava fazer brinquedos interessantes com miçangas no seu tempo livre. Mas quando ela o fazia a pedido da sua alma, no seu tempo livre, era uma história. Mas quando conseguiu um emprego e se inscreveu como artesã, quando surgiram determinados planos, obrigações, encomendas. Tudo isto por algum motivo deixou de trazer tanto prazer como na época do hobby. Portanto, existe uma grande diferença entre o trabalho voluntário na reforma e o trabalho obrigatório pelo qual o seu empregador lhe paga dinheiro. Na reforma, pode cultivar legumes com alegria no seu jardim. Isto é trabalho? Claro, um trabalho que traga uma agradável sensação de cansaço, uma sensação de necessidade e benefícios para a sua família. Mas isso não é trabalho contratado. Por isso, não se deve convencer de que a reforma antecipada é má e não se deve lutar pela independência financeira. Dizem, esta é uma síndrome de atraso na vida, como sugerem alguns psicólogos. Isto não é verdade ou é apenas parcialmente verdade. A reforma antecipada, a liberdade e a independência das obrigações são um fenômeno maravilhoso e saudável que, com a abordagem certa, pode tornar a sua vida mais feliz. Se comunicar de perto com os representantes do movimento FIRE, ficará surpreendido ao descobrir que as suas unidades de medida não são dólares, nem euros ou ienes. Medem tudo apenas pelo tempo, meses de vida livre na sua futura pensão condicional. Por exemplo, antes de comprar um carro de $20.000, estas pessoas vão pesar os prós e os contras. 2 anos do meu tempo, a minha vida valem os benefícios, os potenciais benefícios que receberei se comprar este carro? Se vale a pena, então, claro, é preciso comprar. Se o valor do tempo e o valor da vida de uma pessoa forem mais elevados, então provavelmente recusará tal compra, encontrará algum tipo de opção de compromisso. Se fechar os olhos e imaginar que será suspenso por 2 anos de prisão e será obrigado a trabalhar 2 anos sem salário,
É como um esquilo na roda. Nestes 2 anos vai conseguir acordar às 7 da manhã e trabalhar de graça, então a escolha de comprar um carro já não parece tão óbvia. Mas as pessoas costumam raciocinar assim: bem, eu trabalhei honestamente, poupei esse dinheiro. Tenho o direito de o gastar, de me mimar. Claro, tenho o direito. Tudo depende das perguntas que se coloca, da forma como formula seus objetivos e metas. Quais são os seus valores? Não é à toa que dizem: esta pessoa tem alma burguesa e valores mundanos, não faz caridade, não pensa no espiritual, no tempo, nas coisas globais, sobre o valor da saúde, por exemplo, mas gasta tudo apenas consigo próprio, com o seu consumo. Hábitos filisteus: ter um carro caro, uma casa luxuosa, certamente com remodelações caras, com colunas ao estilo neoclássico e uma sanita dourada na casa de banho. Hábitos filisteus: as pessoas verdadeiramente ricas, por exemplo, Elon Musk, pensam mais sobre problemas globais, sobre a conquista do espaço, sobre evitar que as pessoas sofram e morram nas guerras. Vive numa modesta casa desmontável não muito longe do seu escritório ou até dorme num sofá-cama. Usa t-shirts simples, mas confortáveis. Tudo depende dos valores de uma pessoa, do estabelecimento de objetivos, da visão do mundo. Uma pessoa razoável que começa a pensar no tempo, a primeira coisa que costuma fazer é abrir uma simples folha de cálculo no Excel e anotar as suas receitas e despesas. Por que é que a família e os amigos se tornam, muitas vezes, o maior obstáculo ao investimento, à concretização da ideia de viver com capital? Qualquer pessoa que se inspire na ideia de investir 50% ou mais do seu rendimento enfrentará inevitavelmente a necessidade de ter pessoas que pensam como você, do seu círculo social, do seu meio. E a primeira coisa que a esposa de tal pessoa costuma dizer quando discute este assunto num conselho de família: tu o quê, seu idiota? Em que país vives? Vão tirar-te tudo. Resolvi acumular estes doces embalagens. No nosso estado não pode acumular nada. Não é só o seu povo que lhe vai dizer a mesma coisa. Familiares, mas também amigos. Como é assim? Trocar voluntariamente o dinheiro ganho hoje por uma futura independência financeira. Comprar não um carro BMW novo, mas, por exemplo, um Toyota Corolla econômico. É muito difícil explicar aos entes queridos se não querem perceber nada, não querem salvar. É por isso que isto não é absolutamente adequado para todos. Várias circunstâncias de sucesso devem acontecer ao mesmo tempo. Uma esposa ou marido com a mesma opinião que compreende o mecanismo, compreende o valor do tempo, compreende a transparência das ferramentas. Caso contrário, nem sequer deve tentar isso. As mulheres geralmente compreendem valores tangíveis, materiais. Por exemplo, apartamentos, investimentos em imóveis. É muito difícil para elas explicar e convencê-las do que precisa de investir no mercado de ações, comprar fundos de índice, obrigações, algum tipo de IOU. Principalmente durante o chamado período de nidificação, quando a sua mulher grávida, toda a sua família está à espera do nascimento de um filho. Durante este período, as mulheres estão especialmente inclinadas para fazer reparações, começar a comprar imóveis. Mas quando uma mulher é inteligente, ela própria pode vir sentir as paredes de a casa com os dedos ou entrar num apartamento, ela própria compreende o valor e a mecânica dos investimentos que lhe oferece. Neste caso, provavelmente não haverá objeções da parte dela. Muitas vezes, quando diz a minha mulher não me apoia e não me compreende, simplesmente não sabe como falar com os seus entes queridos, não sabe como explicar e comprometer-se. E esse é o problema. A sua mulher é tão estúpida que não compreende o valor do tempo e do tempo livre? Ela quer trabalhar a vida toda e não valoriza a liberdade. Não, isso não é verdade. É que provavelmente ofereceu-lhe algo de errado. Não os tipos de investimentos que ela compreende. Ela não consegue compreender as criptomoedas e as obrigações, é cética em relação a qualquer tipo de investimento em notas de dívida. Então a sua tarefa é escolher exatamente o que causará a sua aprovação e plena compreensão. Explicar a mecânica de acumulação de uma pensão adicional é de facto uma tarefa por vezes difícil, mas ainda assim uma tarefa real. Sem aprovação social, por si só, ser-lhe-á muito difícil.
Deixar a sua família, divorciar-se ou tomar qualquer decisões precipitadas são estupidez. Esta é sempre a medida mais extrema. Isto só se faz no caso de visões diametralmente opostas sobre a vida, em todas as áreas, desde a educação dos filhos aos princípios morais. Se não houver amor, se houver não tem nada em comum. Por isso sim, por vezes o divórcio pode ser uma solução para o problema. Mas na maioria das vezes não é. Um completo estranho, desonesto, isto não tem nada a ver com comportamento financeiro. Aliás, neste canal havia um vídeo útil sobre este assunto, chamado Como Reconhecer uma Pessoa Decente. Dá critérios muito específicos pelos quais é preciso procurar um marido, mulher. E não só um companheiro de vida, mas também amigos, apenas pessoas com quem vai comunicar. E o princípio da decência, por mais estranho que possa parecer, é fundamental. Como reconhecer uma pessoa decente? Por que marcadores? Vou deixar o link deste vídeo nas dicas, não deixem de ver. Assim, a ideia-chave é a ideia de anticonsumo. Aquilo a que muitas pessoas chegam, mas infelizmente muitas vezes caem em extremos. E este tema deve ser considerado do ponto de vista do fecho das necessidades básicas, compreendendo a pirâmide de valores de Abraham Maslow e a filosofia do chamado modo de vida escandinavo. Se entende o que se chama lagom, suficiente, em sueco, então será muito mais fácil para si. Lagom é a moderação em tudo, precisa exatamente de quanto precisa, nem mais nem menos. Existem muitos análogos do conceito lagom noutras línguas europeias. Um estilo de vida que envolve moderação, racionalidade, suficiência. A segunda ideia que procuro transmitir em todos os meus vídeos deste canal diz respeito às formas de obtenção de capital. O capital pode honestamente ser ganho exclusivamente através do seu próprio trabalho, criando valor para as pessoas. Em bolsa é quase impossível ganhar capital utilizando qualquer outro instrumento de investimento. Tudo isto é feito para poupar e não para ganhar dinheiro. Para transferir para si o poder de compra do dinheiro no futuro. Nada mais. É um erro quando as pessoas aumentam as expectativas em relação aos investimentos. Vencer a inflação, mesmo que seja por alguns pontos percentuais, já é um resultado muito bom. Lembre-se que quanto maior for o retorno, maiores serão os riscos. Esta é uma fórmula imutável para a acumulação de capital. O próprio corpo do capital é criado exclusivamente através de ações ativas, através da implementação dos conhecimentos, competências e capacidades de cada um. Se excluirmos o recebimento de herança de parentes ricos ou o recebimento de capital do casamento, só criando bens e serviços, se poderá ganhar capital. Tempo, consumo racional e investimentos regulares. É isto, não é preciso mais nada. Bem, e sorte, claro. Estar no momento certo e no lugar certo. É assim que funciona a natureza e a própria vida humana, por mais injusta que muitas vezes nos possa parecer. Mas, infelizmente, parece-me que 80 a 90% de todas as pessoas que ouvem os vídeos deste canal, apesar de já terem ouvido esta ideia muitas vezes, ainda não a compreendem completamente. E continuam a perguntar-se que ações comprar, em que investir. Não compreendem que isto não é algo em que vale a pena interessar-se. O capital é gerado fora da bolsa, não nela. A regularidade é importante, a taxa de poupança é importante e o tempo é importante. Tudo o resto não é importante. Não importa se procura ações específicas ou se compra índices como o S&P 500. É importante aprender como vencer a inflação. Mais cedo ou mais tarde, se investir regularmente durante um longo período de tempo, ainda assim ficará rico. Quer compre ações, obrigações, ouro ou utilize depósitos bancários, o resultado a longo prazo será ainda aproximadamente o mesmo, continuará rico. Mas, aparentemente, até que muitas pessoas cometam os seus próprios erros, é muito difícil para muitos perceberem esta sabedoria. Ainda perguntarão, em que deve investir exatamente? Imagine que o capital é um amontoado de encomendas postais que está a tentar enviar através de diferentes serviços postais para o seu eu futuro. No seu país, por exemplo, existem 5 ou 6 serviços postais. Então distribua. Sim, em qualquer um destes serviços pode acontecer que a mercadoria se perca e não chegue.
pode chegar amassada ou danificada. Tudo é igual aos investimentos. Isso corre o risco, mas o principal é que com um grau de probabilidade elevado, se enviou o pacote hoje, se escreveu o código postal e a morada corretamente, o pacote chegará daqui a pouco. Em quase 99,9% dos casos chegará definitivamente. Não chegará com 100% de probabilidade apenas num caso, se não for enviado. Exatamente a mesma analogia com os investimentos. Existem depósitos, existem ações, obrigações, estatais e empresariais, existem imóveis residenciais, existem imóveis comerciais, existem metais preciosos e vários outros tipos de instrumentos de investimento, ambos mais arriscados, com uma rentabilidade ligeiramente superior e menos arriscados. Portanto, organize os seus pacotes para o seu futuro em diferentes caixas. E com certeza chegarão, ou pelo menos a maior parte dos pacotes chegará com certeza. Claro, é melhor estudar quais os correios que empregam funcionários mais atentos, quais os veículos que utilizam para transportar esses pacotes, com que rapidez serão entregues, quais as condições. Mas ficar muito preso a isso, em detrimento do seu trabalho principal, a acumulação de capital, isso é um grande erro. Eles ainda lhe vão enviar apenas o que colocar nesses pacotes, nada mais. Não conte com dinheiro fácil. E está é a sabedoria que eu partilho de forma absolutamente aberta e sincera. Faça a si próprio apenas as perguntas certas. Subscreva o canal. Obrigado pela sua atenção. Adeus, vejo-te de novo.